Olá pessoal, olha só, aqui no 247, informações do 247, que traz notícias também da Folha de São Paulo, tem uma informação bombástica aqui sobre o que o Guedes tem de dados sobre o coronavírus. Olha só a informação. Para o Guedes, o Brasil pode chegar a 80% da população infectada por coronavírus. Esse é um dado, mas não é um dado da cabeça dele. Ele tem esses dados segundo as informações dele. Observe que isso é mais grave do que no caso da Itália, da China, porque o caso do Brasil pode se alastrar mais ainda como uma epidemia em função da dificuldade que se tem do Sistema Único de Saúde, da saúde pública, atender todas essas pessoas. Por isso, a necessidade urgente dessa atenção para a quarentena, evitar o máximo possível aglomerações, coisa que o presidente Bolsonaro e seus seguidores não fizeram. O presidente Bolsonaro deu um péssimo exemplo com essa manifestação de ontem. Além de ser uma manifestação contra as instituições democráticas como o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, também foi uma ameaça à população como um todo, porque a própria comitiva dele estava infectada por coronavírus, pelo menos algumas pessoas. E ele fez live, fez tudo isso. Nós vamos falar em outro vídeo daqui a pouco sobre esse assunto. Então vamos à notícia do 247, que diz o seguinte: Guedes diz que contágio do coronavírus pode chegar a 80% da população e o mercadante reage. Governo comete crime. Em entrevista, Paulo Guedes afirma que a taxa de contágio da população pode chegar a 80%, e cenário é muito pior que China e Itália, segundo projeções do Banco Central. Aloysio Mercadante reage. Se existe pesquisa, Bolsonaro cometeu crime de prevaricação. Se não existe, Guedes cometeu crime grave ao divulgar informação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, concedeu uma entrevista à jornalista Alexa Salomão, da Folha de São Paulo, na qual apresenta um dado estarrecedor. Segundo ele, o Banco Central teria projeções segundo as quais Brasil e Estados Unidos terão uma inclinação de contágio muito maior que China ou Itália. Na Itália era previsão de 60% de contágio e aqui de 80% da população. O ex-ministro Aloysio reagiu, o Aloysio Mercadante, imediatamente e acusou tanto Guedes como Bolsonaro de crimes graves. Observe que pela ação do Bolsonaro de participar de um ato de maneira irresponsável ontem, demonstra claramente que ele não está muito preocupado com essa história do coronavírus. Não está muito preocupado, achando que é mais alarme da mídia. E mesmo com esses dados, o Paulo Guedes, ele tenta acalmar a população e, na verdade, aproveita a situação para chamar a atenção para as necessidades da aprovação da reforma administrativa, das reformas neoliberais que vão prejudicar ainda mais o Brasil e beneficiar uma pequena classe, que é a classe que se aproveita desde o período da colonização do Brasil, que se estabeleceu e que estão aí explorando o tempo todo. Se existe uma pesquisa com a gravidade desta projeção e o presidente da República e da Anvisa se comportam com a irresponsabilidade de ontem, é um crime de prevaricação. Por que prevaricação? Porque sabe do que pode acontecer e ainda incentiva as pessoas a saírem às ruas. Então Bolsonaro comete esse crime de prevaricação. Se não existe, o ministro da Fazenda divulga uma informação dramática que pode ter grande impacto nos mercados. É outro crime a ser investigado por ser um fato relevante e deveria ter informações prévias para a CVM. Muito grave em qualquer cenário, disse Mercadante.
Segundo o ex-ministro, o Banco Central não possui os parâmetros de saúde pública e epidemiológicos que seriam exigidos para uma projeção dessa natureza. Ele completou: é um completo absurdo. Portanto, está aí a crítica do ex-ministro Aloysio Mercadante, que mostra claramente que Bolsonaro e a sua equipe não estão preocupados com o que pode acontecer no Brasil, inclusive o senhor Paulo Guedes. A preocupação dele é com o avanço das reformas, a preocupação dele é com o grupo. E tem que lembrar, pessoal, a questão do coronavírus independe de ideologia, de classe social, de direita, de esquerda, de centro, de tudo mais. A questão do coronavírus é seríssima. Os estádios de futebol já estão sem torcedores, as equipes estão solicitando, exigindo que não tenha, que pare de fato os campeonatos enquanto não se resolver isso. Ontem, num dos programas televisivos da Rede Globo, teve a informação de um médico infectologista que disse que pelo menos 6 meses os estádios devem ficar de portões fechados. Ou seja, na verdade, se tem essa possibilidade de chegar a 80% da população, que seria um caos para o Brasil, porque não tem leito para todo mundo, não tem recursos para atender todo mundo, então tem que agir de maneira seríssima. Tem que agir de maneira seríssima. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, cometeu mais um crime ontem, um crime de irresponsabilidade, quando foi apoiar o ato contra as instituições. E o crime de responsabilidade, além de ser um ato contra as instituições, o crime de responsabilidade porque coloca a população em risco, porque a comitiva dele, pelo menos parte, estava infectada, porque ele, inclusive, estava fazendo teste, não sabe ainda se pode ter ainda o vírus, né? Já fez 2 testes, mas ainda deveria estar em quarentena. E diz mais ainda: a entrevista de Guedes é um símbolo da insensibilidade e desconexão do governo Bolsonaro com a realidade do país diante do coronavírus. Para Guedes, o coronavírus passará rapidamente. É tudo um baque temporário e o importante é a economia. Sim, passará rapidamente se tiver os cuidados a tempo, se houver recursos para atender. Mas se chegar a 80% da população, nós vamos ter muita morte no Brasil, porque a saúde pública não atende, não tem condições de atender, não vai ter leito para todo mundo, não vai ter condições para todo mundo ser atendido. Portanto, repito, a necessidade da quarentena de evitar aglomerações, coisa que o governo Bolsonaro não está muito preocupado com isso. Ele também defendeu o teto de gastos, no caso Paulo Guedes, que vem sendo criticado até por economistas liberais, porque vocês lembram que o teto de gasto foi para passar 20 anos sem implementar recursos na saúde, na educação, na segurança, nas áreas essenciais. E com a situação do coronavírus, se esse teto de gasto não for derrubado, quem vai ser derrubado é a população brasileira. Quem vai ser derrubada é a população brasileira, que poderemos chegar a um caos. Ele diz assim: essas pessoas não estão ajudando, estão atrapalhando. Na verdade, quem está atrapalhando de fato é o senhor Paulo Guedes, é o governo Bolsonaro como um todo. Na entrevista, Guedes afirmou: o baque do coronavírus é temporário, o contágio sobe rapidamente, fica 3 meses depois, desaba. A China já está se recuperando. Eu preciso estar preocupado com o reforço das nossas defesas durante e depois da crise. Podemos transformar a crise em reformas, sim, mas se cuidar com atenção primeiro dessa questão da saúde, se tiver recursos para isso. E não ficar jogando com a situação e pensar, aprova as reformas logo que a gente resolve isso. Que na verdade já se sabe que isso não se resolve, que essa política neoliberal não resolve a situação do Brasil, vai trazer mais miséria para a maioria da população e muito benefício para quem já está lá em cima. Ele disse, o Paulo Guedes, que não é seu papel precipitar a retração da economia dizendo para pessoas ficarem em casa. Sim, mas se tem que evitar aglomerações, tem que ficar o máximo possível em casa. Mas ainda disse que se o ministro da Saúde bloquear os voos,
Ele terá atenção para as empresas aéreas. É nisso que tem de agir. Nenhuma palavra sobre as pessoas comuns, ou seja, nenhuma preocupação com a maioria da população que pode sofrer muito mais sem condição de saúde pública de qualidade. Isso aí, uma irresponsabilidade do governo Bolsonaro, do senhor Paulo Guedes, diante de uma situação dessa. É preciso pressionar a sociedade, pressionar as instituições democráticas, pressionar para que o Paulo Guedes tome tempo, para que essa situação seja resolvida, e não vai ser resolvida simplesmente com essa história de reforma que vai beneficiar apenas um grupo. É isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda, de dar um like, ative o sininho para receber nossas novidades e também curta, compartilhe os nossos vídeos. Tem também a nossa playlist de sociologia, política, atualidades e muito mais. Até mais.